Existe uma divisão clássica dos mandamentos que aparecem na Torá entre Mishpatim, que é o nome da porção dessa semana, e Hukim. Mishpatim são mandamentos que têm lógica, que a gente consegue entender por que foram dados, como não roubar, né? Não preciso explicar muito, eu sei. Hukim são mandamentos que ou transcendem a lógica ou que aparentemente não têm lógica, como por exemplo, eu não posso misturar lã e linho na mesma roupa. E aí, essa divisão tem bastante a nos ensinar sobre a vida, sobre o modo de conviver com os outros. É o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Essa semana estamos lendo a porção de Mishpatim. Como o nome indica, essa é uma porção que traz um monte de mandamentos, né, que Moisés passa ao povo, e são mandamentos bastante lógicos, bastante racionais, que eu consigo entender por que eles estão sendo dados. O Maimônides, né, Rambam, quando fala dessa passagem, ele diz que Moisés estava justamente passando ao povo não só os mandamentos, mas também as razões por trás. Ele estava explicando os motivos e, segundo o Rambam, para que isso fizesse mais sentido, né, para o povo, e aí eles internalizassem mais aquelas leis e conseguissem cumprir. Bom, mas tem um outro tipo de mandamento, como eu falei no começo do vídeo, que parece não ter lógica. São as chamadas Hukim, ou os Hukim. Então são coisas como, olha, não pode misturar carne com leite, né? Tem gente hoje que fala de motivos biológicos, né? A ciência provou que não faz bem, mas veja bem, na época que foi dado lá a Torá, não tinha isso, tá? Então hoje talvez você até encontre um motivo, mas na Torá não tem uma explicação. Então esses Hukim, né? O que eu faço com eles, que eu não encontro lógica? Bom, aí o Rambam, no seu livro Guia dos Perplexos, que aliás é um livro maravilhoso, né? Não posso deixar de recomendar para vocês, ele tenta analisar os motivos de todos os mandamentos. Ele faz isso de um jeito muito bonito, né? O Rambam simplesmente não aceita que não exista lógica por trás do mandamento, mesmo aqueles mandamentos que mais parecem desafiar a lógica. E nesse sentido, o Rambam concorda muito com a Kabbalah, apesar do Rambam não ser cabalista, né? Ele não era lá muito inclinado ao místico, ele era um cara super racional. Mas a Kabbalah diz a mesma coisa. Você pode talvez não saber a lógica, ou não entender a lógica porque você não estudou, porque você não teve acesso ao conhecimento. Mas sempre existe um motivo por trás do mandamento. Esses motivos, o Rambam cita, podem ser assim, expressar uma regra de justiça no mundo, ensinar como alguma coisa no mundo espiritual funciona, ou talvez passar um valor de dignidade, né, humana, passar um caráter de nobreza que deve ser adquirido. Sempre tem algum motivo ali por trás. Bom, agora, tirando essa discussão, o que é interessante, né, e que pelo menos do meu ponto de vista, é um cara como o Rambam e vários outros, né, que seguiram, né, como ele, tentarem pôr a religião como algo racional. Em geral, a gente vê uma religião como algo não muito racional, né? Como a coisa do dogma, como a coisa do, olha, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer, e não posso ficar questionando. E quando vem um cara como o Rambam e faz isso que ele faz no Guia dos Perplexos, ele está indo contra isso. Aliás, ele cita claramente, ele fala, tem um grupo de pessoas que parece gostar de não ter motivos para os mandamentos, né? De seguir os mandamentos cegamente. E ele literalmente desce o sarrafo sobre essas pessoas. Ele fala que isso é extremamente contraproducente, né? Que você não pode seguir as coisas cegamente, você tem que ser um ser pensante, você nasceu com um cérebro, você nasceu um ser humano racional por algum motivo, né? E aí eu acho que é legal a gente estender essa discussão mesmo para fora do ambiente religioso. Hoje em dia, com a internet, com o Facebook, ficou muito fácil você encontrar as pessoas discutindo sobre diversos assuntos, né? Praticamente cada um que tem computador hoje pode expressar sua opinião. E aí você vê abundarem discussões sobre questões como feminismo, racismo, cota para negro, o assistencialismo do Estado, Bolsa Família, políticas de um governador, aqui no caso de São Paulo agora é o João Dória, se limpa a pichação, se não limpa a pichação, enfim,
começa a surgir discussões sobre tudo, esquerda, direita, né, PT, PSDB, tá? Bom, e o que muitas vezes se vê nesses debates é que as pessoas não estão nem pensando no que elas estão falando, né? Muitas vezes as pessoas estão ali como um papagaio, só repetindo ideias que elas ouviram na mídia, ouviram de outra pessoa, ou que elas nem sabem por que elas acreditam. E falando cabalisticamente, elas estão no caso dessas pessoas que o Rambam critica. Elas estão seguindo aí alguma coisa cegamente, simplesmente porque sim. Elas não pararam para pensar. Recentemente teve o Trump, Hillary, né? Aqui no Brasil agora está surgindo, já surgiu, Bolsonaro contra outros. Isso, a tendência é ficar cada vez pior, viu? Eu já aviso, né? Porque as pessoas estão cada vez mais tendo oportunidade de discutir suas opiniões, mas elas estão cada vez mais rasas. As pessoas não têm o conhecimento por trás do que elas estão falando. Então as pessoas apoiam o Trump ou vão contra o Trump porque sim, né? As pessoas são a favor do Bolsonaro ou contra o Bolsonaro porque sim. Cabalisticamente eu diria para essas pessoas: tentem entender o porquê que vocês estão defendendo ou rejeitando uma ideia, né? Não sejam meros papagaios. Por que vocês estão com essa ideia? Aliás, outro dia eu li um texto muito interessante que diz até o seguinte, que a gente não defende ideias, a gente defende pessoas. O que o texto quis dizer com isso? Que a mesma ideia, né, dadas por diferentes pessoas, a gente pode aprovar ou rejeitar. Por exemplo, vamos supor que um político sugere e vai fazer uma melhoria ambiental na cidade. Seja lá qual for a melhoria ambiental, plantar mais árvores, né? Se essa ideia vem de um cara do partido que eu gosto, da visão que eu gosto, eu falo, puxa, que maravilhoso, tal. Mas não é a ideia, é porque é o cara que falou. E se a mesma ideia viesse da boca de um cara que não é do partido que eu gosto, eu rejeitaria a ideia. É mais ou menos isso que o texto quer dizer. Vamos tentar fazer um embate, clássico. Eu sei que não é lá de muito verdade, mas vamos pôr o Lula como esquerda, tá? E o Fernando Henrique como direita. Só para imaginar. Então assim, se o Lula falasse pra gente fazer do Brasil mais verde, né? Plantar mais árvores, todo mundo que gosta do Lula ia aprovar. Não a ideia, porque é o Lula que está falando. E aí, quem gosta do Fernando Henrique ia descer o sarrafo. E veja que a ideia não tem importância nenhuma. Se fosse o contrário, se o Fernando Henrique propusesse isso, talvez alguns anos depois ele propusesse o mesmo que o Lula propôs, o que já aconteceu muito na política, os apoiadores do Fernando Henrique bateriam palmas e os, né, que apoiam Lula rejeitariam a ideia. Sendo que anos atrás eles aceitaram a mesma ideia, só que era falada pelo Lula. Então o texto defendia que a gente não sabe mais defender ideias, a gente está defendendo pessoas. Se eu gosto da pessoa, se eu vou com a cara dela, eu falo bem, se eu não gosto da pessoa, eu falo mal. E um argumento, né, um debate lógico, um debate saudável entre as pessoas não pode ser baseado nesse tipo de coisa, eu gosto ou não gosto. Porque no fundo o que você está fazendo? Você está defendendo ferrenhamente alguém porque sim. Né? Então, na sua cabeça você tem que sempre defender o Trump, ou você tem que sempre defender o Lula, ou você tem que sempre defender o Chico Buarque, ou você tem que sempre defender não sei quem. Não é assim que funciona, né? Você tem que ver, por exemplo, o Chico Buarque, que gerou uma polêmica aí atrás. É um homem, um ser humano, né, que tem ideias boas e ruins. Você tem que ver as ideias. Você concorda com aquelas ideias? Discorda daquelas ideias? Por que sim? Por que não? E sempre, sempre, sempre tentar usar a razão, a lógica, né? Não vir com argumentos feitos, com frases de efeito, com discurso de ódio, né? Porque sim, então contra os homens, porque o machismo, porque não sei... Provas, né? Argumentos, lógica. Se a gente tentasse fazer isso, não só na religião, como eu disse, né? Que o judaísmo preza isso desde sempre, mas na nossa vida, eu acho que a gente teria, tenho certeza que a gente teria um nível de esclarecimento muito melhor, uma sociedade muito melhor, uma participação no debate, e onde mudanças sociais mesmo poderiam acontecer de forma muito mais producente do que a gente vê no Facebook, no Twitter, né? Pessoas discutindo à torto e à direito para nada, simplesmente para cuspirem e vomitarem suas ideias. Então, vamos tentar pegar a lição dessa semana, né? E eu diria tentar borrar essa divisão entre Mishpatim e Hukim. Talvez tentar entender que sim, tem coisas que desafiam mais a lógica. Tem coisas que eu entendo mais facilmente. Mas tudo tem uma lógica, né? Todas as leis da Torá têm uma lógica e eu não posso ser um cara que segue cegamente.
eu tenho que tentar entender o motivo. Nós temos que, vou falar, talvez seja meio grosso, o que eu vou falar, mas para encerrar o vídeo, nós não podemos ser bestas, né? Nós temos que ser animais pensantes. A gente tem que usar o nosso cérebro. A gente tem um cérebro para alguma coisa, né? Não adianta a gente ser uma besta que fica repetindo o discurso e que não entende nada nem do que a gente está falando e nem nada da vida. Tentemos ser racionais, tentemos ser lógicos, tentemos usar o nosso intelecto para alguma coisa de saudável. Esse é o objetivo dessa semana. Um bom dia a todos e Shavua Tov.